Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 3, para todas as gerações. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos neste momento buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Precisamos da Tua graça, somos dependentes de Ti, como filhos, como criancinhas dependentes dos pais. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus. Ilumina nossa mente, porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, para todas as gerações, a aliança eterna do nosso Deus não foi feita exclusivamente para um tempo, mas para todas as gerações da terra. Desde Adão e Eva até os nossos dias, permanece a aliança eterna, a aliança da graça divina. O verso áureo diz, porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Quando você busca a Deus, quando você se consagra a Deus, você encontra o favor de Deus. Logo após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, Satanás trabalhou arduamente, aplicou todos os seus esforços para degenerar, para estragar aquela criação perfeita de Deus. Queridos, o mal foi se multiplicando, proliferando logo após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. A multiplicação das bactérias ilustram muito bem a multiplicação do mal. As bactérias são organismos muito pequenos para serem vistos sem o auxílio de um microscópio. Mesmo depois de uma bactéria ser aumentada 1000 vezes, ela vai parecer do tamanho de uma pontinha de lápis, muito pequenininha, que pode ser vista somente com microscópio. Dadas as condições favoráveis ao crescimento das bactérias, o calor, a umidade, os alimentos suficientes, as bactérias vão se multiplicando com grande velocidade. Algumas bactérias se reproduzem por simples fissão. Uma célula madura se divide em 2 células filhas. Quando a fissão ocorre a cada hora, algumas bactérias podem se reproduzir mais de 18 milhões de bactérias em 24 horas. Ao fim de 48 horas, centenas de bilhões de bactérias terão surgido. Queridos, esse fenômeno microscópico ilustra muito bem o rápido crescimento do mal após a queda. Com um imenso intelecto, com saúde robusta e longevidade, a humanidade abandonou Deus e degradou suas capacidades. Embora as bactérias sejam exterminadas pela luz solar, produtos químicos ou altas temperaturas, Deus decidiu eliminar o mal através de um dilúvio universal. Queridos, nós cremos no dilúvio universal. Basta você olhar à sua volta, você vai ver muitas, centenas e centenas de evidências de que houve sim um dilúvio universal. A ação de Deus para acabar com o mal. Assim também, o mal só será exterminado por ação divina. Nós nos aproximamos rapidamente do tempo em que o mal será exterminado através da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vai dar um basta no pecado e colocar um fim na história de Satanás. Aleluia! Pelo plano da salvação. Na parte de domingo, o princípio do pecado. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver o verso 5. Gênesis capítulo 6 e o verso 5. Aqui nós lemos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Satanás trabalhou com muito esforço para multiplicar o pecado, para degenerar a raça humana, para degenerar a natureza, o reino animal, o reino vegetal.
em tudo Satanás aplicou esforços para estragar aquilo que de bom Deus tenha feito. Queridos, a opinião de Deus no final da criação era de que tudo era muito bom. Então o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os resultados abomináveis. A rebelião atingiu porções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, quando você lê este livro, Patriarcas e Profetas, aqui na página 90 em diante, dá algumas descrições de como era a terra, logo após a entrada do pecado, quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. Como era a terra? Quão linda era a terra! Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e em consequência do homicídio perpetrado por Caim quando matou Abel. Isto, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. A face da natureza ainda era tão linda como antes do pecado. Existiam indícios evidentes de decadência, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. As colinas estavam coroadas de árvores majestosas que sustentavam os ramos carregados de frutos das trepadeiras. As planícies vastas e semelhantes a jardins estavam revestidas de um verdor e eram dulcificadas pela fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade e quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza, proporção perfeita. Sua madeira era do belo, veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra, e quase tão durável como a pedra. Ouro, prata, pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana conservava ainda, mesmo após o pecado, a raça humana ainda conservava muito do seu primitivo vigor. Apenas poucas gerações tinham se passado desde que Adão teve acesso à árvore que deveria prolongar a vida, e a existência do homem ainda se media por séculos, porque viviam muito. Havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com a perícia e habilidade mental. Empregaram o ouro, a prata e as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si mesmos. Se tornaram orgulhosos, folgavam nas cenas de prazer e impiedade, adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Nos campos verdejantes e à sombra das esplêndidas árvores, erigiram os altares aos seus ídolos. Adoravam ídolos e não adoravam o Deus Criador dos céus e da terra. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante o ano todo eram dedicados ao culto dos deuses falsos. Os homens excluíram a Deus do seu conhecimento e adoraram as criaturas da sua própria imaginação. Assim estava a terra no tempo de Noé, pervertida. Por isso diz aqui, Gênesis capítulo 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Deus tinha que fazer alguma coisa. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, verso 6, nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, verso 6, nós entendemos que Eva pecou quando estava em busca de conhecimento. Ela queria ser como Deus. Aqui lemos em Gênesis 3, 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Em busca de conhecimento, ela se tornou escrava de Satanás. Adão pecou conscientemente. Eva foi enganada, mas o pecado afetou o casal. O pecado afetou a humanidade. Todos nós colhemos as consequências daquele pecado. Queridos, lemos também em Gênesis capítulo 3, versos 11 a 13. E Deus disse: quem te mostrou, falando com Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui em Gênesis 3, 11 a 13, nós vemos que tão logo o pecado penetrou, tão logo o pecado possuiu Adão e Eva, veio a acusação. Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente. Na realidade estavam acusando Deus. Deus assumiu a culpa e proveu uma solução, proveu a graça para a salvação dos pecadores. Nós lemos também em Gênesis capítulo 4, verso 5. Veja como a proliferação do pecado aconteceu na experiência de Caim. Satanás se apossou de Caim, porque Caim se submeteu a Satanás. Em cada família, Satanás quer se apossar de alguém. Se você tem 2 filhos, Satanás quer se apossar de um. Mas, queridos, Satanás não pode fazer ninguém pecar. Satanás tenta um, tenta o outro, mas ele não pode forçar uma alma a pecar. Todos os que se submetem a Satanás o fazem por livre e espontânea vontade. E todos aqueles que se submetem a Deus, o Criador dos céus e da terra, também o fazem por livre e espontânea vontade. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 4 e o verso 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque não era o que Deus pediu. Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita o que ele pediu. Nós precisamos obedecer a Deus. Quando Deus diz 7º dia da semana, não é o primeiro, não é o 6º, é o 7º dia da semana. Quando Deus diz 10%, os dízimos, é a 10ª parte. São 10% daquilo que nós ganhamos. Não é 11 e também não é 9, são 10%. Queridos, Deus é exato. Deus tem transparência, honestidade naquilo que Ele nos pede. Nós lemos também em Gênesis capítulo 4, verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato, o primeiro homicídio. De tal forma, Satanás se apossou de Caim, que ele matou Abel. E fugiu da presença de Deus, fugiu do lar dos seus pais. Queridos, vemos também em Gênesis capítulo 4 e o verso 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Muitos perguntam como Caim se casou. Caim se casou com uma das suas irmãs. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A Bíblia não dá o nome das filhas, mas eles tiveram filhos e filhas. Aqui diz em Gênesis capítulo 5, veja aí, Gênesis capítulo 5 e o verso, podemos ver o verso 4. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Naquele início do mundo, eles se casavam em família, se casavam com irmãos. Já no tempo de Abraão, vocês se lembram que Abraão se casou com Sara, e ele disse que Sara era irmã dele por parte de pai. Queridos, à medida que o tempo foi passando, os casamentos foram acontecendo com maior distância entre primos, entre familiares mais distantes, mas lá naquele princípio, eles se casavam entre os seus próprios irmãos. Caim se casou com uma das suas irmãs. E aqui diz no capítulo 4 de Gênesis, verso 19, que Lameque para si tomou 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zila. Em consequência do pecado, surgiu a poligamia. Nunca foi plano de Deus que o homem tivesse 2 ou 3 mulheres.
Deus deu para Adão somente uma esposa, Eva. E assim, o casamento monogâmico, você marido ter uma só esposa, é o plano de Deus. É o plano de Deus. Eu sou casado com a minha esposa Leila já por 48 anos. 48 anos juntos. Que bênção você conservar a santidade do casamento e ser fiel à sua esposa. Queridos, a poligamia e essa prostituição que existe hoje, de homens com muitas mulheres, de mulheres com muitos homens, isto se proliferou no mundo. Isto é satânico, isto é diabólico. O plano de Deus para a sua felicidade é o casamento monogâmico. Leia também agora Gênesis capítulo 4 e o verso 23. Gênesis capítulo 4, verso 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. A violência, não somente o pecado trouxe a poligamia, mas trouxe a violência. E queridos, podemos ler também em Gênesis capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O jugo desigual. A semente santa de Deus que veio através de Adão, através de Sete. Queridos, esta semente santa se misturou com a semente pervertida de Caim. Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, que lhes pareciam mais atraentes, mais sedutoras, mais licenciosas. Queridos, não é plano de Deus o jugo desigual. Você tem que se casar com uma mulher ou com um marido que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Precisamos ter a mesma linguagem, amar o mesmo Deus, o mesmo sonho de ir para o céu e preparar a nossa família para a segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia também em Gênesis capítulo 6. Vamos ver agora aqui o verso 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é um arrependimento igual ao do ser humano. Nós nos arrependemos por coisas erradas, pecaminosas que praticamos. Deus se arrependeu no sentido de ficou triste. A palavra arrependimento usada para Deus é um suspiro de tristeza. Tristeza em ver a situação do ser humano. Queridos, verso 7 diz, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Queridos, o que está relatado aqui em Gênesis capítulo 6, verso 5, e também no verso 11, diz que a maldade se multiplicou, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Isso não aconteceu por acaso. Gênesis capítulo 6, verso 5 e verso 11 relata algo que não aconteceu por acaso. Houve uma história antes desse texto. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente e essa é a sua tendência. O pecado não é um corte ou uma ferida que possui um processo inerente e automático de cura. Não. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando até levar à ruína e à morte. Esse princípio existe ao nosso redor mesmo agora. O mal não vai ser interrompido naturalmente. O pecado vai ser exterminado de uma forma sobrenatural pela ação divina. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, queridos, a boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. Eu e você somos pecadores. Jesus disse, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar e salvar os pecadores. Se você é pecador, e nós somos, e por isso mesmo nós temos direito
direito comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Direito ao perdão, direito ao resgate, direito à vida eterna, direito ao arrebatamento para o céu para vivermos com Deus. Este é o lindo plano de Deus que nos veio através da graça divina, da aliança eterna do nosso Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Noé. Abrindo a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 6 e o verso 9, nós vamos ler sobre Noé. Sabem, queridos, Deus precisa de uma célula hospedeira. A célula hospedeira é para se multiplicar. Noé era a célula hospedeira do bem. Caim foi a célula hospedeira do mal. Deus precisa de alguém para fazer multiplicar o bem. E Satanás também usa pessoas para fazer multiplicar o mal, o pecado. Mas Noé, a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Queridos, como é bom ler a descrição que Deus faz de Noé. Um homem justo, um homem íntegro, que andava com Deus. Em meio a todos os textos que tratam do mal no mundo antediluviano, Gênesis capítulo 6, verso 9, destaca Noé em contraste com as pessoas que o rodeavam. Não é desculpa para nós vivermos em pecado, porque estamos cercados pela maldade. Não, queridos. Noé, no meio daquela multidão de antediluvianos perversos, promíscuos, Noé era puro, era justo, era íntegro. Jesus também, Deus o colocou para crescer na cidade ímpia e perversa de Nazaré. Tão ímpia que perguntaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi ali que Deus colocou seu filho para crescer e se desenvolver como um lírio no meio do lamaçal. Você pode, eu posso, nós podemos, pela graça do nosso Senhor Jesus, em Cristo que nos fortalece, podemos sim crescer como lírios no meio do pântano, refletindo a beleza e a perfeição de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 6 e o verso 9, diz que Noé era um homem justo, mas ninguém é justo em si mesmo. Se Noé era justo, é porque ele estava em Cristo Jesus. Ele estava ligado ao Deus da justiça, por isso ele era justo. Também aqui em Gênesis 6, verso 9, diz que Noé era íntegro. Essa integridade de Noé era porque ele andava com Deus. Queridos, primeiramente diz que Noé era justo, depois era íntegro e depois, por último, diz que ele andava com Deus. Na realidade, exatamente porque ele andava com Deus, exatamente por isso é que ele se tornou justo, se tornou íntegro. O andar com Deus faz de você um homem e uma mulher íntegros, justos. Esse andar com Deus é um desafio para você e para mim ainda hoje. Não é ir à igreja uma vez por semana, não é orar de vez em quando, não é ler a Bíblia de vez em quando, mas a Bíblia está falando do andar com Deus. É uma ação contínua, desde de manhã até a noite, andando com Deus. Durante a noite, quando você acorda, você louva a Deus, você agradece a Deus. Queridos, esse andar com Deus é um processo contínuo, é um contínuo relacionamento salvífico com o Criador dos céus e da terra. Noé era alguém que conhecia Deus, alguém que ouvia, que o obedecia, que confiava nele. Por essa razão, o Senhor foi capaz de usar Noé para os seus propósitos. E por isso Pedro, lá no Novo Testamento, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, ele chama Noé de o pregador da justiça. Queridos, quando Deus quis destruir o mundo através do dilúvio universal, ele procurou uma célula hospedeira do bem. Hoje, nós estamos nos aproximando da destruição do mundo, não por um dilúvio de água, mas por um dilúvio de fogo. Queridos, Deus não quer destruir o mundo sem primeiro preparar o mundo para este grande acontecimento. Deus precisa de células hospedeiras do bem. Você está sendo chamado por Deus para ser uma célula hospedeira do bem, para que
aquela beleza de Jesus Cristo, aquele caráter maravilhoso de Jesus se reproduz em você, naqueles que vivem ao seu redor. Nós lemos também em Gênesis capítulo 6, verso 8. Gênesis capítulo 6, verso 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça já existia. A graça, desde que Adão e Eva pecaram, ela existe. Era uma graça prometida. Ela só foi concretizada quando foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas a graça existiu em forma de promessa durante todo o Antigo Testamento. A palavra graça ocorre pela primeira vez nas Escrituras, aqui em Gênesis capítulo 6, verso 8, quando fala que Noé achou graça diante de Deus. Nesse texto, a palavra graça claramente possui o mesmo significado nas ocorrências do Novo Testamento, em que é descrito o favor misericordioso e imerecido de Deus, exercido para com os pecadores que não merecem. Portanto, precisamos entender que Noé, por mais íntegro e justo que ele fosse, ele era um pecador que necessitava da graça imerecida de Deus. Noé não era diferente de você e de mim. Ele dependia da graça, nós dependemos da graça. Hoje, meu querido irmão, Deus está convidando você para andar com Ele. Desde o amanhecer até o anoitecer, Deus quer estar andando com você, conversando com você, relacionando-se com você, fazendo de você uma célula hospedeira do bem, do Evangelho, das boas novas de salvação. Que Deus o use como célula de Jesus Cristo, multiplicando-se e preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, aliança com Noé. Aqui vamos ver então em Gênesis capítulo 6, verso 18. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 6 e o verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus fez uma aliança com Noé. Queridos, Deus quer fazer uma aliança com você. Mas Deus deu ordens para Noé. Ele tinha que construir a arca. Ele teve que entrar na arca com seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa. Queridos, nós temos uma parte a cumprir neste pacto, nesta aliança que Deus faz conosco. Nós temos que nos submeter, nós temos que obedecer a Deus. Neste verso que estamos lendo, temos o fundamento da aliança bíblica que Deus fez com a humanidade. Deus e o homem entraram em acordo. Muito simples. No entanto, existem mais elementos do que o que inicialmente saltou aos nossos olhos. Em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé que ele deveria construir uma arca e depois entrar na arca. Eles tinham que desempenhar a parte deles e, se não a fizessem, a aliança seria quebrada. Se Noé dissesse não para Deus, ou se Noé dissesse sim e depois mudasse de ideia, quais teriam sido os resultados para ele e a sua família? Eles também teriam perecido no dilúvio universal. Deus disse aqui em Gênesis capítulo 6, verso 18, minha aliança, meu pacto. É algo que Deus fez tomando a iniciativa. Foi Ele que propôs a aliança. Foi Deus quem propôs o plano da construção da arca para salvar Noé e a sua família. A iniciativa vem de Deus na salvação dos pecadores. Ao estabelecer a sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou sua graça. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados dos pecados. Essa aliança não deve ser entendida como uma espécie de união de iguais na qual cada participante depende do outro. Deus se beneficia da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente da maneira em que o ser humano é favorecido. Considere a seguinte analogia. Um homem cai de um barco no mar, em meio a uma tempestade. Alguém então no convés diz que jogará uma boia salva-vidas amarrada em uma corda para trazê-lo para dentro do barco outra vez.
O homem que está na água, no entanto, tem que concordar com a sua parte do acordo. Ou seja, ele tem que se agarrar àquela corda, aquilo que lhe é providenciado. Disso se trata em muitos aspectos, a aliança entre Deus e a humanidade. Ele fez uma aliança de nos salvar, mas eu tenho que me agarrar a esta promessa de Deus. Eu tenho que confiar nele. Nós somos os maiores beneficiados. Deus é a graça. Nós somos os pecadores. Essa é a aliança. Precisamos confiar nesse Deus. Precisamos confiar na provisão feita de Jesus Cristo. O único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. Não existe outro nome, não existe outro caminho, não existe outro Salvador. É Jesus, Jesus e Jesus. Ele é tudo para mim, que Ele seja tudo para você. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o sinal do arco-íris. Cada vez que você olha para o céu e vê o lindo arco-íris, com todas as suas cores, você se lembra de Deus. Você se lembra de Noé. Você se lembra da destruição do mundo através do dilúvio universal. Mas o arco-íris é símbolo da graça de Deus. Porque quando ele colocou o arco-íris no céu, ele disse: isto servirá de sinal da minha misericórdia, da minha graça, que eu não vou mais destruir a terra por um dilúvio de águas. Quando você começa a ver a chuva cair, quando você vê as tempestades, as inundações, as pessoas se apavoram. Mas lembre-se, o mundo não vai ser destruído pela segunda vez com um dilúvio de águas. Deus é misericordioso, Deus proveu salvação para você. O mundo será destruído por um dilúvio de fogo. Mas Deus propôs Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. É aceitarmos esta corda, é aceitarmos este salva-vida que está sendo jogado para todos nós que estamos nos afogando na água. Temos que nos agarrar a este salva-vidas, Jesus Cristo. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo 9, e os versos 12 e verso 13. Poucos fenômenos naturais são mais belos do que o arco-íris. Quem não se lembra da primeira vez em que admirou aquelas incríveis faixas de luz que atravessam o céu como uma espécie de portal místico para o céu? Mesmo para os adultos, a visão daquelas cores exorbitantes é de tirar o fôlego. Não é de admirar que até hoje o arco-íris seja usado como símbolo para muitas coisas. Organizações políticas, cultos, bandas de rock, agências de viagem, muitos usam o símbolo do arco-íris. Evidentemente, essas belas faixas de cores ainda tocam nosso coração e nossa mente. Essa foi mesmo a intenção de Deus. De acordo com Deus, por que o arco-íris seria um símbolo? Vamos ler Gênesis capítulo 9. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 9 e os versos 12 até o verso 17. Gênesis 9, versos 12 a 17. E disse Deus: este é o sinal do concerto, ou seja, da aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto, ou seja, sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, da minha aliança, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto, me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, do concerto, que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Queridos, a aliança de Deus com Noé não envolvia somente Noé, envolvia todas as gerações. Essa aliança chegou até você. A aliança eterna de Deus
chegou até nós. O Senhor disse que usaria o arco-íris como sinal da aliança. É muito interessante que ele tenha usado a palavra aliança, pois, neste caso, a aliança difere de como é usada em outras partes. Diferentemente da aliança feita com Abraão ou da aliança feita no Sinai, esta feita com Noé, que Deus colocou o arco-íris no céu, esta aliança beneficiaria todas as gerações, todos os seres vivos de todas as espécies para as futuras gerações. Gênesis 9, verso 12. As palavras de Deus foram universais, abrangentes, independentemente de alguém escolher obedecer ou não o Senhor. A aliança foi feita com todos, incluindo os ímpios. Eles podem, sim, abraçar a aliança eterna de Deus, porque ela foi feita, ela foi colocada à disposição dos justos, dos ímpios, dos pagãos, dos ateus. Todos podem ser salvos. O conceito da aliança não é usado como em outras partes da Bíblia, ao falar sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano. Esta aliança feita por Deus, cujo símbolo é o arco-íris, é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus para toda a humanidade, para todas as nações da terra. Essa aliança também revela a graça de Deus. Quem iniciou essa aliança? A iniciativa foi de Deus, o benfeitor supremo. Embora a aliança expressa aqui não venha com obrigações da nossa parte, nosso conhecimento do que o arco-íris simboliza nos influencia a obedecer ao Senhor. Não basta olhar e contemplar o arco-íris. Você, além de olhar e contemplar, você tem que dizer: eu creio neste Deus que colocou este sinal no céu. Eu creio no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus providenciou para a minha salvação. Eu creio e aceito a graça divina que me cobre, que me perdoa, que me justifica, que me salva a mim e a minha família. Abrace, meu querido irmão, seja um beneficiário da graça divina que salva. Que Jesus Cristo traga salvação sobre você, sobre a sua casa. Nós temos que ensinar isso para as nossas crianças e mostrarmos aquele grande arco colorido no céu, falando: isto é graça, isto é misericórdia. Deus nos salvou, Deus vai nos resgatar. Em Jesus Cristo, Ele é o arco da nossa esperança. Por isso eu posso dizer: eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Bendito seja o Deus, Criador e Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, ficou somente Noé. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 7, verso 23, Gênesis capítulo 7, verso 23, aqui diz: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Esta frase, ficou somente Noé, traz-nos a lembrança um remanescente. Ficou um resto. A outra tradução bíblica diz assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam. Nesse texto encontra-se a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. A palavra traduzida como ficou vem de outra palavra cujas formas do radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de remanescente, um resto que ficou. Ficou somente Noé. Deus tinha um remanescente nos dias de Noé. Deus tinha um remanescente nos dias de Abraão. Deus tinha um remanescente nos dias de Moisés. Deus tinha um remanescente nos dias de Daniel. Deus tem um remanescente nos dias de hoje. Aleluia, queridos! Aqui em Gênesis capítulo 45, verso 7, nós lemos: mas Deus me enviou à frente de vocês, falando de José, quando foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. José entendeu que era o plano de Deus, quando ele disse: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Gênesis 45, verso 7. Existia um remanescente no tempo de José,
Existia um remanescente aqui também em Isaías 11:11. Deus disse, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Em todos esses casos, existia um remanescente. Será que Deus tem um remanescente ainda hoje? Deus sempre teve um remanescente. E agora eu quero ler para vocês sobre o remanescente de Deus hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, e vamos ver o verso 17. Capítulo 12 de Apocalipse e o verso 17. Aqui lemos sobre o remanescente de Deus hoje. E o convite de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, é para que você faça parte do remanescente de Deus. É o remanescente que será salvo. É o remanescente que será arrebatado para o céu. Aqui lemos. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O que é isso? Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Satanás está irado, está embravecido, ele está encolerizado contra um resto que existe na terra, um remanescente da semente santa de Deus. Qual é a semente santa de Deus? Filhos obedientes, filhos e filhas obedientes aos mandamentos de Deus. Foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está claro, meu irmão? Mais claro do que isto é impossível. Deus tem um remanescente hoje? Tem. Satanás odeia este remanescente? Odeia. Por quê? Porque eles são obedientes aos mandamentos de Deus. No plano da graça divina, a aliança eterna, Deus nos salva. Deus nos salva para quê? Para nos submetermos a Ele, para o obedecermos. Deus tem uma lei para aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Não é salvar para nada. Não é salvar você para que você continue vivendo a sua vida pecaminosa, não, queridos. Jesus Cristo nos salva com o seu sangue precioso para nos fazer filhos e filhas de Deus, obedientes ao nosso Pai Celestial. Por isso diz aqui que este remanescente hoje, ele tem esta característica: guardam os mandamentos de Deus. Queridos, Deus está chamando hoje você para fazer parte deste remanescente. Este remanescente também é revelado aqui em Apocalipse 14. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 12. Aqui nós lemos, aqui está a paciência dos santos. Ou seja, aqui estão os remanescentes. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. A salvação do remanescente é Jesus. Ele é a graça de Deus. Mas todos estes remanescentes salvos em Jesus, eles têm mais uma característica. Eles guardam os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20. Queridos, ali estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Este é o pedaço da Bíblia que Satanás mais odeia, os 10 mandamentos. Porque foram escritos por Deus. Não foram escritos por profetas. Jesus Cristo, Ele é a salvação, o pacto, a aliança da graça. Mas, meus queridos, nós temos que abraçar esta graça. Nós temos que abraçar este Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador. Nós temos que permitir que Ele, Jesus Cristo, gere em nós uma natureza santa. E como é que Jesus gera em você esta natureza santa? Através do Espírito Santo. Todos os filhos e filhas de Deus, eles são gerados pelo Espírito Santo, nascem da água e do Espírito. Mas quando somos gerados pelo Espírito Santo, Jesus Cristo coloca em você uma mente obediente, que guarda os mandamentos de Deus. Ah, pastor, mas se eu for guardar o sábado, se eu for guardar os 10 mandamentos, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder amizades. Queridos, Satanás odeia os que guardam os mandamentos de Deus, mas Jesus Cristo ama. O importante é o amor de Jesus Cristo na sua vida. O amor de Jesus Cristo. A graça do meu Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você o apelo para que você seja remanescente de Deus. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta assistir aos cultos da igreja. Você tem que ser remanescente, porque é o remanescente que será salvo, que
será arrebatado. Deus tem um fiel remanescente dentro de cada igreja, em todos os lugares. Deus tem pessoas sinceras que amam de coração a Jesus Cristo e que são obedientes à pequena luz que possuem. Deus julgará cada um pela luz que possui. Portanto, entregue-se a Jesus, obedeça à luz que Deus já derramou sobre você e que Deus lhe dê a graça do meu Senhor, o batismo do Espírito Santo, que Deus lhe dê vitórias após vitórias em Jesus Cristo, preparando-nos para a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Fique com esta bendita esperança, que Deus lhe dê a paz. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.